A história que é relatada na Bíblia diz o seguinte: ambos, filhos de Adão e Eva, expulsos do jardim do Éden. O primeiro registro de assassinato na história está escrito na Bíblia, na história de Caim e Abel, que é narrada no livro de Gênesis. Em determinada ocasião, Caim e o seu irmão mais novo, Abel, apresentaram ofertas a Deus. Caim apresentou frutas do solo e Abel ofereceu primícias do seu rebanho, ou seja, uma ovelha. A oferta de Abel teria agradado a Deus, enquanto que a de Caim, caindo no seu semblante, não agradou a Deus. Deus diz a Caim, após ver o seu semblante caído por ter sua oferta rejeitada: se procedes bem, não é certo que serás aceito? Possuído por ciúmes, ou seja, essa foi a motivação do crime. Após ver o seu semblante caído por ter sua oferta rejeitada, Caim armou uma emboscada para seu irmão. Sugeriu a Abel que ambos fossem ao campo, e lá chegando, Caim matou seu irmão. Pode passar. Aqui nós temos uma análise etimológica sobre os crimes hediondos. Da onde vem a palavra hediondo? Que é hediondez? Hediondo vem do espanhol hediondo, que também tem o seu sufixo hediondos, e denota algo que é repulsivo, repugnante, ultrajante, horroroso, horrendo. Então, é por isso que todo crime hediondo ele é voltado para essa temática de um crime mais grave contra a pessoa. Esse crime geralmente traz uma repercussão maior em veículos de mídia, que é o caso do estupro, como a gente viu agora recentemente, esse caso no Rio de Janeiro. É o caso do homicídio qualificado. Não é qualquer homicídio. O homicídio simples e o homicídio privilegiado, ele não incidirá na hipótese de crime hediondo, somente o homicídio qualificado. É o caso também, recentemente aprovado, a lei de crimes contra agentes de segurança pública, e também de falsificação de medicamentos. E logo em seguida a gente vai fazer uma análise sobre o histórico legislativo da promulgação da lei dos crimes hediondos, para que a gente possa ter uma noção mais apurada de o porquê, a natureza da lei, qual é a mens legem, o que o legislador quis ao elaborar a lei de crimes hediondos. Pode passar. Passa. Aqui nós vemos o fundamento jurídico da lei dos crimes hediondos. O fundamento jurídico se encontra no artigo 5º, inciso 43, que diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Que é aquela ideia que a gente tem na graduação de ação e omissão. Não, deixa lá. Por que mandado constitucional de criminalização? Por que eu coloquei isso? Porque justamente é uma impropriedade da lei por si mesmo, por estar configurado no artigo 5º da Constituição, que é o título dos direitos e garantias fundamentais. Ora, se o crime hediondo é um dever do Estado, por que estaria configurado nos direitos e garantias fundamentais? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer para poder analisar mais criticamente a lei de crimes hediondos. Então é por isso que se trata de um mandado constitucional de criminalização, porque o legislador constituinte, ele errou ao inserir os crimes hediondos no artigo 5º. Isso quem nos mostra é a criminologia. Autores como Vera Regina de Andrade, Salo de Carvalho, eles fazem essa crítica pontual. E isso se deve ao quê? A política do law and order, que é a política de lei e ordem, que é uma política estabelecida pelo governo de Ronald Reagan, através da famosa guerra às drogas. E para quem assiste Netflix aqui, eu sei que muitos devem assistir, existe uma série chamada Narcos, com Wagner Moura, que retrata a história do traficante Pablo Escobar.
E o engraçado nessa série, se vocês prestarem atenção, é que ela justamente mostra essa natureza da política de law and order. Porque a política de guerra às drogas, ela veio justamente com esse caráter de repressão, de punição a qualquer custo. E essa política, ela está intrinsecamente ligada no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. E posteriormente vem a ser editada a Lei dos Crimes Hediondos por uma necessidade legislativa, porque não havia uma legislação infraconstitucional que tratasse da temática. Ela só estava disposta na Constituição Federal. E aí por isso que houve a promulgação da Lei 8.072 de 90. Pode passar. Aqui nós vamos abordar um pouco do histórico legislativo, como se formou a mentalidade do legislador, para que a gente possa entender melhor a Lei dos Crimes Hediondos. A Lei dos Crimes Hediondos, ela teve como fatos antecedentes à sua promulgação o caso Abílio Diniz. Abílio Diniz, para quem não conhece, é um grande magnata paulistano, e ele sofreu um sequestro no dia 11 de dezembro de 1989. Vejam a data, um ano antes da promulgação da lei. E por que é interessante nós retratarmos o caso Abílio Diniz e o caso Roberto Medina? Para muitos que devem saber, Roberto Medina é o criador do evento musical Rock in Rio. E ele sofreu um sequestro e passou 16 dias em cativeiro. 16 dias. Ambos magnatas. Um de São Paulo e o outro do Rio de Janeiro. Então, houve uma repercussão muito grande na mídia, muito grande a respeito do caso dos dois. E isso, de certa forma, impulsionou para que a lei fosse promulgada. E nós já vamos aos fatos. A aprovação da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, foi antecedida pelo sequestro do empresário paulistano Abílio Diniz e do publicitário Roberto Medina. Sob pressão, o Senado aprovou o projeto, que tramitava em regime de urgência em 34 dias. 34 dias uma lei foi aprovada no Senado, contados da data de apresentação da matéria. E a Câmara Federal aprovou um substitutivo em apenas 2 dias. A celeridade na tramitação, entretanto, não é demonstração da segurança necessária que os parlamentares necessitavam em relação à eficácia da aprovação da lei. O então deputado Érico Pegoraro, do PFL, disse tomar conhecimento do substitutivo por meio de uma leitura dinâmica. O que foi essa leitura dinâmica? Foi uma passada rápida. Ele não teve um profundo estudo a respeito do conteúdo legislativo, a respeito do conteúdo da lei. Ou seja, ele sequer pode fazer um exame do conteúdo da lei e dos considerandos que a permeavam, pois o próprio deputado Plínio Arruda disse o seguinte, que se ele solicitasse o adiamento da aprovação no Senado, ele corria o risco de, no dia posterior ao pedido do adiamento, para ele poder fazer vistas e poder entender o conteúdo da lei, ele fosse tido pelo Jornal Nacional como defensor da prática de sequestro. Ou seja, não é uma coisa que vem de agora, é uma coisa que vem de muitos tempos atrás e vem se repetindo a política da lei e ordem, que foi o que aconteceu agora no caso do estupro. Aconteceu o caso grave e logo o Congresso Nacional tratou de quê? De criminalizar mais a conduta, de aumentar a pena para resolver a situação. E nós vamos ver posteriormente que isso não se trata nada mais, nada menos do que medidas paliativas. 4 anos depois, o Congresso aprovou a Lei 8.930 de 94, que acrescentou à Lei 8.072 de 90 os crimes hediondos praticados em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado em todas as suas modalidades. Passar. Caso Daniela Pérez. Quem foi Daniela Pérez? Daniela Pérez foi a filha da novelista Glória Pérez. Ela foi assassinada por 18 tesouradas pelo seu colega de emissora, Guilherme de Pádua, assessorado no crime pela Paula Tomás,
que era a sua então namorada na época. Esse caso repercutiu muito na mídia. Por quê? Porque era filha da novelista. Inclusive, ela estava fazendo a novela da sua mãe na época, que se chamava Corpo e Alma. E, assim, a vida imitando a arte, né? E sendo que a vida foi muito mais trágica que a arte. E é o que nós vemos aqui, né, nesse retrato. Inclusive, esse caso já completou 20 anos. E por que esse caso nos é interessante analisarmos, estudarmos com mais afinco? Porque a Glória Pérez, ela realizou um movimento que juntou 1.300.000 assinaturas no país inteiro para aprovar a primeira lei de iniciativa popular da história do Brasil. Perpetrado aqui, a novelista reuniu 1,3 milhão de assinaturas num abaixo-assinado responsável pela primeira emenda popular da história do Brasil. Segundo o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, a Constituição exige como procedimento a adesão mínima de 1% da população eleitoral nacional, mediante assinaturas distribuídas por pelo menos 0,3% dos eleitores de cada uma das unidades federativas. No ano anterior ao caso Daniela Pérez, pode passar, nós vivenciamos duas chacinas, a chacina da Candelária e a chacina de Vigário Geral. E por que é relevante falar dessas chacinas? Porque a chacina da Candelária, ela foi cometida por um grupo de policiais militares e policiais civis, membros de grupos de extermínio, que atiraram contra mais de 50 crianças. É o primeiro caso aqui desse jornal no Brasil. PM é suspeita da morte de 7 meninos de rua no Rio. E ela teve essa denominação de chacina da Candelária porque foi próximo à Igreja da Candelária, que é uma igreja que é ponto turístico no Rio de Janeiro. As investigações indicaram que os assassinos eram cerca de 50 policiais civis e militares, encapuzados que mataram em represália a morte de 4 PMs atribuídas a traficantes locais. Quantas dezenas de vezes nós não vimos casos como esse aqui na nossa própria cidade, como o caso do soldado Petit, né, que foi morto e que posteriormente houve uma chacina. E também a chacina de Vigário Geral, que essa foi mais grave ainda. 21 pessoas foram assassinadas na favela de Vigário Geral, no subúrbio do Rio de Janeiro, que deu ao nome do crime. As investigações indicaram que os assassinos eram cerca de 50 policiais civis e militares. Em 1994, em virtude a esses dois fatos em específico, foi incluída ainda o crime de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos. Isso foi o caso da pílula da farinha. A pílula da farinha foi uma pílula anticoncepcional que ela não tinha a substância química necessária, o hormônio necessário para impedir a gravidez. E, em virtude disso, as mulheres que consumiam essa pílula acabavam engravidando. Ou seja, foi um verdadeiro estelionato por parte da empresa. E, em razão disso, se atribuiu o crime hediondo de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Novamente mostrando o caráter de criminalização que a mídia possui. E pode passar. Aí aqui agora nós vamos entrar nos crimes hediondos em espécie e abordar um pouco sobre a questão do direito penal e processual penal, os aspectos com relação ao início de cumprimento da pena, liberdade provisória, a possibilidade ou não de se atribuir a fiança para o agente que comete o crime hediondo, porque primariamente não era nem possível se pleitear a progressão de regime. E o início de cumprimento da pena, ele era sempre integralmente no regime fechado. Agora, quem vai nos explanar um pouco mais sobre essas nuances é o nosso colega Dr. Israel Coelho.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa aqui em nome do doutor Helder de Boa, juiz de direito, professor aqui da FAP, foi meu professor lá na Universidade da Amazônia, ele deve estar bem lembrado, mas eu não sou tão velho assim. Não sou tão velho assim, não mudei muita coisa de lá para cá. Mas são muitos alunos, a gente que está onde a gente sabe como é que é a questão da memória. Sendo meus cumprimentos, doutor Rodrigo Bahia de Souza, trabalha comigo, junto na labuta dia a dia da advocacia criminal, advogado estudioso, hoje demonstrou aqui, através da sua oratória, essa palestra aqui excelente, aqui tive a oportunidade de presenciar de Vossa Excelência, teve nossos cumprimentos também. Queria agradecer aqui em nome da coordenação do evento, pelos meninos aqui, o Jefferson, o Augusto, o Adriano, que estão aqui presentes, recebam todos também o cumprimento desse advogado e os nossos abraços sinceros, assim como a plateia inteira. Queria cumprimentar em nome do meu amigo também, da época do ensino médio, doutor Márcio, que está aqui presente na plateia, recebam os nossos abraços sinceros. Eu fiquei incumbido de falar aos senhores a respeito da lei 8072 de 90, de forma estrita. Após esse apanhado histórico do Dr. Rodrigo, esses exemplos aqui que simbolizam muito uma corrente doutrinária que a gente chama de direito penal simbólico. O que é o direito penal simbólico? Acontece um fato em que a mídia repercute muito, causa polêmica na sociedade, e aí o legislador, atendendo ao clamor social, acaba produzindo uma lei, apenas para atender esse clamor. Às vezes essa lei, ela não vai nem surtir o efeito desejado, mas para atender, para dar um cala-boca aqui na sociedade. Olha, nós estamos fazendo a nossa parte. O Dr. Rodrigo aqui ao final vai explicar melhor essa questão do direito penal simbólico. Dr. Jefferson aqui, já acostumando com a palavra doutor aqui para todos vocês aqui, alunos, já explicou um pouquinho para a gente a respeito do artigo 1º, onde estão taxativamente o rol dos crimes chamados hoje aqui de hediondos. Primeira informação que a gente tem que obter: esse rol, ele é taxativo. O que a gente entende por rol taxativo? Só é crime hediondo o que está nesse rol do artigo 1º da Lei 8072. O que não estiver neste rol não é crime hediondo, e não adianta querer insistir. Não tem coré-coré, tem que decorar. Não tem como a gente adivinhar, tem que decorar. Essa questão dessa leizinha, que é uma lei curta, você vai ter que decorar algumas coisas aqui que a gente vai tentar explicar aqui para melhor entendimento dos senhores. Por exemplo, o homicídio. Doutor Márcio, qualquer homicídio, doutor Márcio, é um crime hediondo? Se eu falar aqui sobre o homicídio do presidente da República, é crime hediondo? É crime hediondo? Não é crime hediondo. Por que não é crime hediondo? Cadê o coro? Porque não está na lei. E o que não está na lei não é crime hediondo, porque o rol é taxativo, ele não é exemplificativo. Aqui eu não tenho exemplo de crime hediondos, não, eu tenho todos. Então somente os que estão lá. O homicídio contra o presidente da República, ele está numa lei específica, no artigo 29 da Lei 7170 de 83. E esse artigo não está aqui. Se não está aqui, não é crime hediondo, que não deixa de ser horrendo, repugnante, como diz a origem etimológica da palavra, como disse aqui o Dr. Rodrigo. O homicídio, por exemplo, aqui, privilegiado. Será que ele é crime hediondo? Ele é crime hediondo? Olhe para o quadro. Hoje é difícil a função do professor é tirar o aluno do WhatsApp. Então eu vou forçar vocês aqui, olha, todo mundo está no WhatsApp olhando para mim. Está vendo como é verdade? Então vamos forçar vocês aqui a pensar um pouquinho mais aqui para a gente entender essa lei. Aproveite essa oportunidade, porque eu não tive essa oportunidade. Eu fui conhecer essa lei já depois de velho, depois já de formado, lá para estudar para a OAB. Então aproveite essa oportunidade. O homicídio privilegiado, ele é crime hediondo? Não é. Por quê? Isso, em coro, perfeito. O homicídio qualificado é crime hediondo? Sim, por quê? Tá muito fácil. O homicídio privilegiado qualificado é crime hediondo? Que foi? É? É ou não é? Privilegiado qualificado? Não, por quê?
Porque não está na lei. Perfeito. Está vendo só como vocês já pegaram o gancho? Dá para aprender. Vamos lá, passa o slide aqui para gente. Pode passar. Esse daqui é o restante dos crimes hediondos. Agora a gente vai entender algumas peculiaridades da lei de crimes hediondos. Pode passar. Esse daqui são algumas peculiaridades que eu fiz questão de sublinhar, que são coisas que vocês não podem esquecer. A primeira circunstância que vocês não podem esquecer, isso aqui cai em prova. Não só em prova aqui de vocês, cai em prova de cursinho, cai na prova da OAB, cai na prova da vida profissional, de quem deseja enveredar pelo direito penal, direito criminal. Vocês não podem esquecer disso. Sempre tendo em mente que a lei de crimes hediondos, ela veio para deixar mais grave ainda do que já são os crimes já tipificados no Código Penal. Todos os crimes que estão lá estão no Código Penal. Então a lei de crimes hediondos, ela veio o quê? Para dificultar. Se ele vai ficar preso 30 anos e para progredir de regime, se fosse um crime comum, ele progrediria com um sexto, a lei de crimes hediondos, para agravar, ela diz não é um sexto, são 2/5. E se for reincidente, 3/5, mais ainda. Então, pensem tudo nesse sentido. Falou em lei de crimes hediondos, é sempre no sentido de agravar ainda mais do que já é grave. Por exemplo, aqui, um estupro de vulnerável, que foi aqui o caso famoso que repercutiu na mídia, que estão chamando agora de estupro coletivo. Até tipificaram a lei, mais um exemplo aí do direito penal simbólico. O homicídio, por exemplo, com as qualificadoras, o homicídio qualificado, antes do caso da Daniela Pérez, ele não era tipificado na lei de crimes hediondos. Por causa desse caso concreto, veio o direito penal e incluiu. A lei de crime hediondos ela não existia. Veio o caso do Abílio Diniz, passou a existir. Por isso a importância de se falar no direito penal simbólico, aqui ao final da nossa palestra. Pode passar. Redação original do cumprimento inicial da pena. Se é tudo para agravar, a lei de crime hediondo, na redação original, ela dizia que o regime inicial, além de começar por regra no regime fechado, ele termina no regime fechado. Se você for condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, você vai começar obrigatoriamente no fechado, até por força do artigo 33 e as suas alíneas do Código Penal, mas vai permanecer lá os 30 anos completos. E aí, como é que fica a questão da ressocialização desse cidadão? E o fim dessa pena vai ser alcançado? Será que o fim, hoje, pleno século XXI, da pena é só a retribuição? E a ressocialização, e a Constituição, e os direitos e garantias fundamentais daquela pessoa que está lá encarcerada? Observando isso, o legislador mudou um pouquinho a ideia aqui do cumprimento inicial e já colocou a redação um pouquinho melhor. Volte lá, meu querido. Volte lá para ajudar. Você está passando. Você está passando de... Isso. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Ou seja, pelo menos não é mais tudo. Pelo menos não é mais tudo. O grande problema disso daí, vocês já estudaram o Código Penal, parte geral? Já, a maioria, já estudaram o artigo 33 do Código Penal, que ele diz lá, se eu não me engano, na linha A, ele diz que a pena até 4 anos é regime aberto, 4 a 8 semiaberto, 8 em diante fechado. A pena do tráfico de drogas, que é equiparada a hediondo, ela é de 5 anos, a mínima é de 5 a 15, 5 anos. Se eu for condenado por tráfico de drogas apenas de 5 anos, que muitas vezes a gente sabe que na prática aqui, nós, eu e o doutor Rodrigo, nós atuamos muito em defesa aqui de processos de tráfico, às vezes a pessoa está usando e acaba respondendo o processo como traficante, como se fosse um traficante mesmo, comerciante mesmo de drogas, e acaba sendo condenado. Pega a pena mínima, 5 anos, mas não tem coré-coré com ela, porque a lei lá não diz, olha, tráfico de drogas é diferente, homicídio é diferente, ela coloca todo mundo no mesmo saco. Então, o que ocorre aqui? 5 anos, mas no artigo 33 ela diz que seria o semiaberto. Mas olha o que a lei impõe para a gente aqui. O regime, integralmente, o regime inicial,
fechado, mesmo ele tendo a possibilidade de responder ali na questão do semiaberto. Pode passar aqui. Cumprimento inicial da pena. Vamos ler lá o parágrafo 1º do artigo 2º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. E essa já é a nova redação, já de 2007, como a gente disse anteriormente. Pode passar. Progressão de regime de pena. Aquilo que a gente falou agora. Antes de falar sobre isso, para a gente não perder o fio da meada, os crimes tentados que estão elencados nesse rol, eles são crimes hediondos? Tentativa de homicídio qualificado? Doloso? É ou não? É ou não? É. Rapaz, acertou. Rapaz, está estagiário de juiz, de defensor, de promotor. Isso daqui é uma pegadinha que faz. Agora, por quê? Antes da gente abrir o debate para as perguntas, a gente já faz o feedback. Por quê? Por quê? É simples, está na própria redação do artigo, porque a pessoa, o agente, delinquente, ele não consumou, mas ele não é porque ele não consumou, ele deixou de praticar o delito, ele apenas não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, que é justamente a redação do inciso 2 do artigo 14 do Código Penal, entendeu? No iter criminis, ele foi até a execução, não consumou por causa disso, mas não deixou de praticar o ato, entenderam? Progressão de regime de pena. Redação original do texto: não havia possibilidade de progressão de regime de pena nos crimes hediondos. Pai, se é tudo para colocar o réu, o condenado, em posição pior do que ele já se encontrava, é como eu disse anteriormente, ele não tinha aqui a oportunidade de progredir de regime. Isso tudo, ele tem o objetivo de quê? De coibir eventos futuros de outros agentes. Será que isso resolveu? Rodrigo, tu colocaste os dados estatísticos aqui sobre a questão dos homicídios, por exemplo? Chegou a ficar no slide? Não, ficou só do Conselho Nacional do Ministério Público. Conselho Nacional do Ministério Público. Então o Brasil ele é um dos países mais violentos, que mais mata. Só a cidade de Belém foram mais de 3 mil, não foi? Mais de 3 mil homicídios só na cidade de Belém. Belém, região metropolitana. Será que isso resolve, deixar mais grave? A gente vem até a reflexão: se eu colocar a pena de morte aí, vai resolver? Resolver nos Estados Unidos? Mas aí a lei ela quer piorar. Mas a grande questão é se ver lá na frente. Isso vai resolver? Ou eu resolvo com políticas criminais, com políticas públicas? E aí está a reflexão. A súmula vinculante número 26 do STF, ela diz o seguinte: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, que é o TTT, tortura, tráfico e terrorismo, isso aí, ou equiparado, o juízo de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. O que acontece? A lei ela é clara. A lei ela é clara em dizer que eu não posso progredir de regime, só que a súmula, o STF, pacificou o entendimento de que sim posso. Por que não posso? Justamente por essa questão do fim da pena, que é a ressocialização. Então por que eu não poderia? Então veio o STF para esclarecer esse fato. Só que o que acontece? Para você progredir de regime, não basta só o critério objetivo. Qual é o critério objetivo? É a fração de tempo a cumprir de pena. E aí a gente já vai para a lei de execução penal. Por exemplo, o crime hediondo são 2/5. Se eu cumprir 2/5, eu vou para o regime menos gravoso. Se eu estiver no fechado, eu vou para o semiaberto. Se eu estiver no semiaberto, eu vou para o aberto. Se eu cumprir os 2/5. Esse é o objetivo. Qual é o subjetivo?
saber se essa pessoa tem condições mentais, psicológicas, de progredir de regime. Que aí vem a questão do exame criminológico. Na prática, pouca gente usa. Pouca gente usa. O que a gente viu foi num caso no Rio de Janeiro, que foi aquele caso do... Rapaz, eu esqueci, Chapolin. Um desses casos desses psicopatas aí no Rio de Janeiro. Champinha, né? O Champinha. Que o Champinha, ele cumpriu lá os 2 quintos dele. Só que não queriam progredir ele de regime, queriam colocar ele em regime menos gravoso. Aí fizeram um exame criminológico nele e ele não passou. Só que chegou no momento que tinha que progredir ele de regime, não tinha mais. Foi nesse primeiro momento assim que eu vi na mídia a questão do exaltamento aqui do exame criminológico em questão de critério subjetivo para progressão de regime. Na prática, assim, eu pouco vejo essa questão do exame criminológico, mas existe. Pode passar. Aqui a gente fez aqui para vocês entenderem melhor o quanto de pena cumprir nos casos de progressão de regime. Para condenado primário, se cumpre 2 quintos de pena. Se ele for reincidente, ele cumpre 3 quintos de pena, para ele poder progredir para o regime menos gravoso. Isso já é pacificado. Se for crime comum, a gente colocou a título de ilustração, é 1/6. Pode passar. Fiança e liberdade provisória. Como a lei de crimes hediondos é tudo para piorar a vida do condenado, ou aqui no caso do processado, a lei de crimes hediondos inicialmente disse, e até hoje, que não é admitido fiança. Eu não posso sair, eu não posso ser liberado mediante fiança, mediante essa garantia. Isso aqui, até hoje não foi alterado. Não cabe fiança para crimes hediondos. Isso daí tem que ser decorado. Entretanto, cabe a liberdade provisória, que vai garantir para ele liberdade plena ou condicionada. Inclusive, cabe as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, que ele assinala de 3 em 3 meses ou de 1 em 1 mês, não se envolver em outro delito, e as demais medidas lá que estão presentes no artigo 319. Só não cabe a fiança. A fiança não cabe. Pode passar. Isso daqui foi a questão da prisão temporária. Passa lá. Pode passar esse slide. Prisão temporária. A prisão temporária, ela tem uma lei específica, que ela diz que ela tem um prazo de duração de 5 dias prorrogado por mais 5 dias. Se é assim crime comum, como é o crime hediondo, é menos, é? Mas o rapaz está afiado ali, e pegou aqui o nosso roteiro. 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, desde que seja demonstrado a extrema, a palavra é essa que a lei usa, extrema necessidade dessa prorrogação. Também isso deve ser decorado para vocês. Cai muito isso aí em prova na OAB, mas eles não perguntam assim: aqui, quantos dias são da prisão temporária? São 30 prorrogados por mais 30, mas eles fazem pegadinha durante a peça. Durante a peça, vocês têm que saber isso aí a título de informação. Pode passar. A nova onda da hediondização. Aqui eu queria passar agora a palavra para o Dr. Rodrigo, para ele complementar, falar um pouquinho dessa parte que é muito importante, que já envolve extramuros aqui da graduação, que é a título de reflexão, onde vai ser falado também aqui sobre o direito penal simbólico, para vocês entenderem o que é isso. Isso também é utilizado muito em dissertações de pós-graduação, de graduação em si. Talvez chame a atenção dos senhores para querer aprofundar um pouco mais essa pesquisa. Pode vir, doutor Rodrigo. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos. Bom, aqui encaminhando já para o final da nossa conversa, vamos ver algumas alterações que a lei trouxe no tema de crimes hediondos. Por que eu escolhi o tema A Nova Onda da Hediondização? Porque o
foco do nosso trabalho é justamente a hedionização do direito penal. Como o direito penal brasileiro ele se encaminha cada vez mais para hedionizar os crimes, como é a polêmica dos crimes de corrupção, que querem taxar o crime de corrupção como crime hediondo, como se isso fosse resolver o problema da corrupção no país. Com o objetivo de responder problemas sociais complexos com a resposta mais tosca possível, com a pena criminal, o populismo penal se apresenta como um fenômeno mundial. O que é o populismo penal? O populismo penal é justamente esse fenômeno em que a mídia invade o direito, em que a mídia ela torna aquele caso de tanta repercussão que não se consegue falar nada a respeito disso, e isso invade o legislativo de tal forma que todo legislativo se move para dar uma resposta criminal a um determinado fato. Percebe-se uma tendência generalizada nos partidos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, de chamar o direito penal para resolverem problemas complexos, e diga-se de passagem, muito diferentes, como corrupção, drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, terrorismo, poluição ambiental, perigos decorrentes da tecnologia genética. Detalhe, terrorismo, poluição ambiental, alguns desses crimes são crimes que a gente chama de crimes de perigo abstrato, ou seja, aqueles crimes que não têm um perigo concreto, aqueles crimes que não têm uma consumação que altere o meio físico, tecnologia genética, etc. Além disso, também se recorre ao direito penal para resolver o mesmo problema de sempre, a criminalidade de rua. Para problemas totalmente diferentes, apresenta-se a mesma solução: leis penais e prisão para todos. Pode passar. Aí aqui é um exemplo dessa nova onda de hedionização, porque como nós vimos inicialmente na palestra, a onda de hedionização começou com a introdução do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. E posteriormente veio a falsificação de produtos medicinais, terapêuticos. E agora nós vemos uma nova onda de hedionização, que é o feminicídio. O que é o feminicídio? O feminicídio é um homicídio cometido em circunstâncias de violência doméstica contra a mulher. E ele adveio da Lei 13.104 de 2015, e criou o crime de feminicídio. É mais uma qualificadora do crime de homicídio, que está disposta no parágrafo 2º, inciso 6º. Pode passar. Aqui nós trazemos para a ilustração dados de como o feminicídio ele afeta o dia a dia dos brasileiros. 40% é o percentual de vítimas que foram assassinadas dentro de suas próprias casas, muitas delas pelos companheiros ou ex-companheiros, ou seja, o crime ele está dentro do ambiente familiar. 43,7 mil números de mulheres assassinadas no Brasil de 2000 a 2010. Menos de 10% é a redução da taxa de homicídios domésticos após a criação da Lei Maria da Penha. Ou seja, a Lei Maria da Penha, que veio como um instrumento legislativo para coibir a violência, não tem alcançado a sua finalidade. Por quê? Porque ela se vale do instrumento do direito penal, ou seja, da punição através de prisão. Ela não cria uma conscientização do agente, de que o agente precisa, o indivíduo precisa respeitar a mulher. Não se há uma movimentação em políticas públicas, como o nosso colega Jael Coelho falou. E mais, no Nordeste, as taxas de homicídio, a região do Nordeste apresenta um aumento nos últimos 12 anos. A tendência é crescente na região. E o que é o feminicídio? Ele nos traz aqui a definição. São mortes de mulheres decorrentes de conflito de gênero, ou seja, pelo fato de serem mulheres, são denominados feminicídios. E quem comete esses feminicídios? Quem é o autor do fato? Ou o sujeito ativo da relação? O sujeito passivo, como nós bem sabemos, é a própria mulher, ou seja, um sujeito passivo específico, só pode ser cometido contra a mulher. E o sujeito ativo, então, por sua vez, são tanto homens como mulheres, porque uma mulher pode matar a sua companheira, porque hoje nós temos a união homoafetiva, e ela pode vir a matar a sua companheira, e se ela matar, ela vai incorrer no crime de feminicídio.
Estes crimes são geralmente perpetrados por homens, principalmente parceiros ou ex-parceiros, e decorrentes de situações de abuso no domicílio, ameaças ou intimidação, violência sexual ou situação nas quais a mulher tem menos poder ou menos recurso do que o homem. Pode passar. Aqui é outro crime hediondo que foi inserido recentemente, que são os crimes hediondos cometidos contra agentes de segurança pública. Ele foi instituído através da Lei 13.142, de 6 de julho de 2015, que dispõe que serão hediondos os crimes de homicídio e lesão corporal cometidos contra os agentes de segurança pública, no caso policiais, militares, civis, bombeiros, agentes do sistema prisional também, bem como seus familiares em função do parentesco, ou seja, há uma extensão do sujeito passivo aqui em espécie, que é os seus familiares. Pode passar. E aqui, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre exatamente o direito penal simbólico, que é ele que fundamenta esse populismo penal. O direito penal simbólico, diante desse quadro que nós analisamos aqui, as normas podem se apresentar como instrumentais ou simbólicas. O que são normas instrumentais? Normas instrumentais são aquelas que produzem efeitos reais na sociedade, que se apresentam como meio adequado e suficiente para a tutela dos interesses sociais. São eficazes, pois funcionam a partir da existência de outros instrumentos políticos que permitem que a norma alcance sua finalidade. Um exemplo dessa norma instrumental, a política de cotas. A política de cotas é uma norma instrumental, porque ela vem de encontro com a necessidade de se incluir negros e pobres nas universidades, através da política do ProUni também, a FIES, são políticas instrumentais. Assim como a política de drogas, que busca fazer um tratamento, o CAPES, né, que é o Centro Público de Atendimento àquela pessoa dependente químico. Então, essas são as políticas instrumentais. De outra banda, nós temos as normas simbólicas, que são as leis simbólicas. São quando o legislador se restringe a formular uma pretensão de produzir normas sem tomar nenhuma providência no sentido de criar os pressupostos para a sua eficácia. Aqui nós temos a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos é uma norma simbólica. Porque, como eu falei, o legislador, em momento algum, lá na década de 90, se preocupou em entender o conteúdo da lei. Por isso é uma norma simbólica. Simbolismo é meramente para dar uma aparência de solução do conflito, para mostrar que, olha, nós legisladores estamos fazendo alguma coisa, mas vamos fazer isso através de quê? Através do direito penal. E o mais relevante disso tudo é que essas normas simbólicas, elas se refletem na conversa do dia a dia de cada um de nós. Através de quem? Através da mídia, através dos canais de notícias policiais, que infligem na nossa cabeça, que infligem na nossa mentalidade que a melhor resposta, a mais eficaz de todas, é o direito penal. Pode passar. E qual é o resultado disso? O resultado da hedonização é que o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2013, nos mostrou que 1.269, ou seja, 79% dos estabelecimentos não separam presos provisórios de presos definitivos. Eu vi isso na pele, porque sou membro da Comissão de Segurança Pública da OAB. E ano passado nós fizemos inspeções nos presídios mais diversos da região metropolitana. E se você for em Americano, lá que em tese é um presídio de segurança máxima, você vai ver presos provisórios lá. Presos provisórios, em tese, deveriam estar nas centrais de triagem. São Brás, as carceragens, mas não. O inchaço da população carcerária é tão grande que eles são deslocados para presídios de segurança máxima. E quem são esses presos provisórios? São aqueles presos que são presos preventivamente, ou seja, no decurso do processo, através do instrumento do artigo 312 do Código de Processo Penal, que traz 4 características para a prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública,
jurídica, a garantia da ordem econômica, a garantia da aplicação da lei penal e, meu colega Israel, qual é a última? Conveniência da instrução criminal. Exatamente isso. E das 4, cerca de 70% a 80%, quando não 90%, é a garantia da ordem pública. É estabelecer a ordem, a paz social, através de quê? Através da prisão. E isso resolve, isso de fato traz paz social. 1078, ou seja, 67% dos estabelecimentos não separam pessoas que estão cumprindo penas em regimes diferentes, aberto, semiaberto, fechado. 1243, ou seja, quase 78% não separam presos primários dos presos reincidentes. Primários é aquele que cometeu o seu primeiro delito, e reincidente é aquele que já foi condenado e aquela sentença transitou em julgado e agora ele cometeu um novo delito. Aí ele vai ser reincidente. Não há essa separação nos nossos estabelecimentos prisionais. Em 1089, cerca de 68% dos locais não há separação por periculosidade ou conforme o delito cometido. Aqui a importância, como o nosso colega falou aqui, do exame criminológico. É o exame criminológico que vai atestar a periculosidade do agente. Vai demonstrar se aquele agente ele tem uma capacidade cognitiva que levou ele a cometer o crime, ou se ele tem a ausência dessa capacidade cognitiva, que aí nós já podemos inserir na qualidade da medida de segurança, que é quando a pessoa perde o controle das suas capacidades funcionais. Não há essa separação. E mais ainda, 1043, ou cerca de 65% dos presos não são separados conforme facções criminosas. Ou seja, aqui nesse dado estatístico nós temos o que nós chamamos de escola do crime. Por que escola do crime? Porque quando um preso primário ingressa no sistema prisional, o que acontece? Ele está em contato com aqueles presos que cometeram crimes mais graves, homicídio, estupro, e às vezes ele cometeu um mero furto. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai aprender com os outros criminosos, inclusive de facções criminosas, a ter uma escolaridade do crime, a se profissionalizar no crime. E de lá do sistema prisional ele vai sair bem pior. Há grupos ou facções criminosas identificados em 287 estabelecimentos inspecionados, 17% dos estabelecimentos. Naquele mesmo ano, o Ministério da Justiça apontava que o grupo de entorpecentes, que é a Lei 11.343 de 2006, era responsável por 146.276 pessoas presas no universo total de 536.519 do sistema prisional. Ou seja, praticamente um quarto da população prisional brasileira está respondendo por tráfico de drogas. Por que isso? Porque o nosso sistema penal ele é seletivo. Nosso sistema penal ele não busca as pessoas que têm condições financeiras, muito pelo contrário. Ele é segregacionista, ele busca segregar pessoas que são negras, pessoas que são pardas, pessoas que têm etnia distinta, índios, mulheres também. A cada dia que passa, 5% da população carcerária cresce no estado do Pará, no CRF, que é o Centro de Recuperação Feminina. E pode passar. Resultado da hediondização. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 23, pelo Ministério da Justiça, referentes ao primeiro semestre, na terça-feira de 2014, no caso. Em números absolutos, o Brasil alcançou a marca de 607.700 presos, atrás apenas da Rússia, com 673.800 presos, da China, com 1,6 milhão de presos, e dos Estados Unidos, com 2,2 milhões de presos. Quando se compara o número de presos com o total da população, o Brasil também está em 4º lugar, atrás da Tailândia, 3º lugar,
Rússia em segundo lugar, Estados Unidos em primeiro lugar. Segundo o Ministério, se a taxa de prisões continuar no mesmo ritmo, 1 em cada 10 brasileiros estará atrás das grades em 2075. Ou seja, vamos ter uma nação de presidiários. A estatística do Tropa de Elite, mais ou menos. Exatamente. De acordo com isso não é ficção, isso é a pura realidade. De acordo com o relatório divulgado agora, entre 2004 e 2014, a população carcerária aumentou 80% em números absolutos, saindo de 336.400 presos para 607.700 presos. Os números absolutos, no entanto, não captam o aumento da população brasileira no período. E detalhe, nesses números absolutos, nós não temos praticamente a dimensão dos presos provisórios. Eles podem se representar um número ainda maior, que são esses presos preventivamente. E aí, nós temos políticas judiciárias que vêm tomar uma medida eficaz com relação a essa população carcerária e com relação ao crime. Que medidas são essas? A Resolução 237 de 2015 do CNJ, que institui a audiência de custódia. O que é a audiência de custódia? A audiência de custódia é um mecanismo processual que está tipificado no artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e lá no artigo 7º, que foi ratificado em 1992, através do decreto 678 de 92, surge a audiência de custódia em 92, só que ela só vem a ser instituída de fato agora em 2015. E a audiência de custódia, ela é uma política o quê? É uma política desencarceradora, justamente para tentar modificar essa realidade prisional no Brasil, que está caótica. E isso se reflete no nosso dia a dia. A cada dia a criminalidade ela fica mais evidente no nosso cotidiano, justamente por quê? Por causa da escola do crime. A escola do crime é responsável por isso. Porque quanto mais se prende, mais se cria criminosos. Como já dizia Victor Hugo na sua célebre obra, Os Miseráveis, ele diz o seguinte: se você abrir uma escola, você fecha uma prisão. Essa que é a realidade que a criminologia tenta construir. E a criminologia, ela tem como expoente no Brasil a autora Vela Malaguti Batista, que é uma autora carioca, e ela expõe essa realidade do grande, que ela chama de grande encarceramento, através da criminologia crítica. E ela mostra exatamente que esse grande encarceramento, ele se valeu da política do law and order, da política de lei e ordem, política de repressão, a guerra contra as drogas. Não é à toa que um universo gigantesco da nossa população carcerária é ocupada de traficantes. E quem são esses traficantes? São os grandes traficantes? Não. São aqueles aviõezinhos, aqueles que traficam pequenas quantidades de drogas. E por isso é tão importante levar o debate da descriminalização, levar o debate à política da audiência de custódia, para que nós possamos reverter essa mentalidade de populismo penal legislativo, de pensar no direito penal como a primeira solução e não como a última solução, como ele foi trazido através de César Beccaria. Pode passar. E assim concluímos a nossa explanação e agradecemos a presença de cada um de vocês. Esperamos ter contribuído e, se gerou mais dúvidas, melhor ainda, porque desejamos que vocês pesquisem cada vez mais a respeito desse tema, que é muito relevante, muito importante para a nossa sociedade. Desde já, muito obrigado, uma boa noite a todos.